Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ascioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Se vocês ainda não estão inscritos neste canal, nos honrem com a adesão a esta trincheira do bem, que pertence a todos vocês, bem como aqueles que amam as cidades onde nasceram ou escolheram para viver. O melhor estímulo que vocês podem dar a este nosso trabalho é postando likes, comentários e emitindo opiniões, concordantes ou discordantes. Todas serão muito bem recebidas e, na medida do possível, respondidas. O tema de hoje são as famosas cotas. Eu entendo, e abro espaço para vocês me contestarem, que cotas foi uma estratégia idealizada, operacionalizada, praticada e até hoje apoiada por um grupo que desejava aumentar o seu espaço eleitoral. Esse grupo sabia que não tinha maioria no colégio eleitoral brasileiro, então ele tinha que criar algum tipo de jogo político que o favorecesse e optou pelo conflito. Então começou inicialmente, não é, a usar a bolorenta história das cotas raciais. Todos sabemos, e a Segunda Guerra Mundial demonstrou para nós, que a insanidade não tem limites, principalmente quando é dirigida para os genocidas, os psicopatas, não é? E Adolf Hitler e sua corja eram grandes representantes desta corrente. Fizeram o que fizeram, todos sabem, eu não preciso discorrer sobre o assunto, porque quem diz que o Holocausto não existiu não é demente, não. É um criminoso. Os relatos, os documentários, os vídeos, os anais nos tribunais demonstram isso. Mas no Brasil, este grupo radical, oportunista, eleitoreiro, quis criar um conflito. Uma técnica que adotaram, correto ou não, a gente tem que entender que foi uma estratégia. Então criaram aquela ideia do cidadão de pele escura que eles passaram a denominar raça negra. Não, não é raça negra, não. Todos nós somos brasileiros. A única raça que existe é a humana. Então, eu não posso aceitar cotas para epidermes diferentes. O sol inclemente na África produz pessoas de pele escura, nada mais do que a pele escura, e resistente, para não ter um câncer de pele. Da mesma forma que na Lapônia, na Noruega, na Suécia, as pessoas têm a pele muito clara.
Então nós vamos criar as cotas para as pessoas, para os cidadãos de pele clara. Aí, se o indivíduo mora no Sudeste Asiático, o vento das monções cria aquela situação da dimensão dos olhos. Olhos mais amendoados, menos amendoados, e quando o vento é inclemente, olhos quase fechados. Nós vamos discriminar essas pessoas também, que têm olhos fechados? Pessoal, o Brasil é um país tão maravilhoso que a praia permite que um traje de banho nos iguale. Nossos ares são tão saudáveis que um grito de gol num estádio de futebol une bilionários a descamisados, os de pele clara, os de pele escura, os intelectuais com PhD, aos analfabetos absolutos e funcionários, bastando apenas um gol. Então, quando eu vejo essa história de cotas raciais, despejadas goela abaixo das populações menos favorecidas, eu digo, meu Deus do céu, quisera eu ter o poder de multiplicação e de um em um, para dizer para eles o seguinte: olha pessoal, estão dando para vocês 15% de cotas, mas estão se esquecendo que a Constituição dá para vocês 100%. Então, se vocês ganharam 15%, 10%, 5% ou o que for por cento, o outro lado ganhou a diferença para 100%. Mas vamos lá. Criaram cotas, depois de epidérmicas, depois criaram conflito entre patrões e empregados, como se o patrão fosse inimigo do empregado. Não, o patrão investiu. O patrão é o maior parceiro do trabalhador. Aí depois criaram a jogada, entendeu? Dos coitadinhos, não é? Quem mora na comunidade é um coitadinho. Não. São pessoas dignas, trabalhadoras, que estão juntando o seu para comprar o seu terreninho, construir uma casa. São pessoas de muito mérito, muito valor. Vocês ficam enganando hoje com essa historinha de cotas, como já enganaram com a bica d'água. Pessoal, muitos de vocês não eram vivos, nascidos naquela época e tal, mas os políticos subiam os morros oferecendo água nos diferentes estágios da inclinação, através de bicas d'água e tal. Vou botar uma bica d'água aí. Algo repulsivo, revoltante, mas fruto de uma época. Então, nós temos essas cotas e tal, cota para o ensino superior, cota para as opções de gênero. Pessoal, só existem 2 gêneros. Os outros, criados, são opções pessoais que eu respeito. Então, sequestraram as letras do alfabeto. N, G, B, T, Q, I, A. Graças a Deus, nós ainda temos 2 letras, o H do homem e o M da mulher. Esse negócio de dizer para uma criança de 5 anos, 6 anos, que pode optar pelo sexo que quiser, isso é um crime. Façam isso com uma pessoa de 18 anos. Tentem convencer um rapaz de 16. Mas não vão para as criancinhas de 5, 6 anos. Covardia.
porteiro do prédio aqui me contou que na festa junina ele foi com a mulher e tal, os outros filhos, e o casamento da quadrilha foram duas meninas. O oficiante era um padre trans. Qual foi o propósito disso? É o que as minorias vêm fazendo, querer forçar uma barra. Não, caminhem pelos seus espaços, lutem pelos seus espaços. O resto a Constituição garante. E se não garantir, a gente tem que lutar para garantir. Homofobia é crime tipificado no Código Penal, feminicídio idem. Vamos partir para cima desses criminosos. Mas daí, lateralizar populações, nada disso, mas vamos lá. Eu comecei esse introito, não é? Para demonstrar a vocês que eu sou radicalmente contra cotas. Em função disso, dessa explicação, vocês vão me questionar a respeito do que eu falarei a seguir, porque eu defenderei a concessão de cotas para uma categoria absurdamente punida pelos políticos brasileiros. Aliás, cidadãos com prazo de validade de 4 anos, que entendem que deverão ficar o resto da vida sob o amparo do eleitorado brasileiro. Mas vamos lá. Qual é a categoria que eu defendo firmemente para obter cotas? São juízes de carreira. Os juízes de carreira no Brasil só chegam ao cargo após dificílimos concursos, após rejeitarem semanas de entretenimento, férias, e se dedicarem de corpo e alma a acumular aquele notório saber jurídico que um grande número diz que tem, nós todos sabemos que não possuem. Os inúmeros juízes que eu conheci, senhores do direito altamente qualificados, poderiam ocupar com tranquilidade, honradez, competência, profissionalismo e dedicação à pátria, cargos no Supremo Tribunal Federal. Seriam ministros de fato. Por que vocês às vezes indagam para mim porque eu falo ministro de fato? Porque todos são juízes de carreira concursados. Nenhum deles cometeria as barbaridades, os espancamentos constitucionais que nós temos visto ocorrerem nos últimos anos. Nós temos um Supremo Tribunal Federal composto de 11 ministros. Chamarei de ministro porque é o cargo constitucional. Mas deles, apenas um único, ministro Luiz Fux, é um juiz de carreira concursado que passou por todas as fases do saber jurídico, incrustado nas varas diversas, civil, família, criminal, falência e concordatas, órfãos e sucessões, dívida pública municipal. Em suma, um magistrado
À medida que os anos passam e circulam pelo tribunal, se tornam mestres do direito. Eu tenho que respeitá-los e não posso admitir que o Supremo Tribunal Federal possua apenas um único juiz de carreira concursado. Os demais, ex-advogados ou ex-procuradores. Mas peraí, se o artigo 94 da Constituição fala em 5% para os tribunais estaduais, federais, por que não se estabelece também, pelo menos, cotas para juízes de carreira? Olha, pessoal, eu insisto no cargo juiz porque o ministro do Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, só tem direito de ser chamado de juiz se tiver sido aprovado em concurso público. Também não pode ser chamado de magistrado, não. Ele só pode ser chamado de ministro, se não tiver sido concursado. Eu queria me aprofundar nesse tema, mas o vídeo ficaria muito longo e eu já me detive numa parte inicial para que vocês soubessem a minha postura em relação às demais cotas eleitoreiras. Esta não. A cota mínima, na minha opinião, para juízes de carreira no Supremo Tribunal Federal deveria ser de 9 postos. Manter-se-ia os 5% lá do artigo 94, que embora foque apenas tribunais não superiores a nível de Supremo Tribunal Federal, eu acho que esse entendimento do artigo 94 deveria ser amplo, geral e irrestrito a todos os tribunais existentes no país. Concordando ou discordando da minha opinião, ela está posta e, como eu gosto, de cara exposta. O Supremo Tribunal Federal, STF, para manter a qualidade de suas decisões, deve albergar juízes de carreira, em sua maioria. Na minha opinião, no mínimo 9. Este vídeo foi produzido por Augusto Ascioli de Oliveira, cansado de tantas histórias, narrativas, colocações indevidas no cenário público brasileiro. Pelos 9 ministros do Supremo Tribunal Federal que sejam egressos do juízo de carreira.